Domingo, 4 de agosto de 2024. Saudações, queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco. O tema de hoje é Tradições humanas versus mandamentos divinos. Leia Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1 até 13. Que verdades relevantes são apresentadas nestes versículos? Podemos imaginar crianças estudando esse texto na classe da escola sabatina, voltando para casa e dizendo à mãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre a higiene. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual. Segundo as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Confira em Êxodo 30, 17 a 21. Mas, durante o período entre Antigo Testamento e Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. Foi com base nesse conceito que os líderes religiosos da época se queixaram com Jesus sobre seus discípulos que estavam comendo sem terem lavado as mãos. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente ele citou as palavras incisivas de Isaías que repreendiam uma nação que orava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe dele. Isaías 29, 13. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais. Êxodo 20, 12. O que inclui cuidar deles na velhice, e o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corbã e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Podemos imaginar a seguinte cena, onde o filho chega ao pai e diz: "Desculpe-me, pai. Eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo." Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus, e ao fazer isso, estavam pecando. Qual foi a resposta de Jesus aos fariseus? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária para estar em harmonia com Deus. Ele apoiou claramente os mandamentos da lei de Deus, opondo-os à tradição humana. Leia também Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1 até 44. Marcos 7, 10 a 13. Marcos 10, 3 a 8. Marcos 12, 26 e Marcos 29, 31. Tens tradições em conflito com os princípios da lei de Deus? Quais seriam?